Fala galera, Isabela Paris na área e hoje eu trago para vocês a resenha de A Seca, de Jane Harper. Depois da vinheta. A Seca é um thriller que vai contar pra gente a história do Aaron Falk, um policial federal que vai investigar questões financeiras. E ele recebe um bilhete do pai de um amigo seu falando assim: Luke mentiu, você mentiu, venha para o enterro. Luke era amigo de Aaron Falk e aparentemente ele matou a sua mulher, o seu filho e deixou apenas a caçula, uma bebezinha viva, e depois se matou. Só que o pai de Luke não acredita nessa versão e obriga que Aaron venha para o enterro e que investigue o que de fato pode ter acontecido. Falk, ele não gosta da cidade de onde tudo isso aconteceu. É uma cidadela no interior da Austrália chamada Kiwara, porque 20 anos atrás ele foi acusado de um outro homicídio que nada foi comprovado, mas como é uma cidade do interior, ele foi acusado, então tinha muito julgamento em cima dele e fez com que ele saísse da verdade e rompesse os laços com a cidade, mantendo apenas laços esporádicos com o Luke. Sobre o que fala esse livro, assim, por que ele é interessante na minha visão? Porque ele é um livro que vai mostrando pra gente que não adianta tapar o sal com a peneira, não adianta simplesmente você ignorar as coisas ruins que aconteceram no seu passado. Elas de alguma forma vão te influenciar, vão mexer com você, e quando a gente não resolve algo, aquilo fica como uma sombra atrás da gente e a gente precisa lidar, precisa bater de frente com aquilo que a gente vivenciou. Não adianta simplesmente fingir que nada aconteceu. E é o que acontece aqui. Quando Falk volta para Kiara para investigar a morte do amigo, a primeira coisa que acontece é ele tem que lidar com a rejeição da cidade. É uma cidade pequena que o vê como assassino e que não quer lidar com ele, e ele não é ele é uma pessoa não grata, né? Ele não é uma pessoa bem-vinda na cidade. Coisa que não é o forte do livro, mas que foi muito forte para mim, é quando o Falk volta para Kiara, volta para esse interior, né? Porque a gente está falando de uma cidadela aí do interior, e ele compara a vida que ele tem em uma capital, em uma cidade grande, administrativa, com a vida do campo, né? Com a vida rural. E aí ele fala assim que muitos chegam ao campo buscando aquela paz de espírito, tranquilidade, mais tempo, fugir do engarrafamento e tudo mais. Mas quando chega lá, se encontram com o quê? Com a escassez, com o tédio, com uma comunicação falha, com poucas opções de interações sociais. E aí fica muito forte para mim aquela coisa da grama do vizinho, que a grama do vizinho sempre é mais verdinha. Então a gente tem a galera do campo lá olhando para a galera da cidade como, nossa, vida boa, eles que são afortunados, e a galera da cidade olhando para a galera do campo, nossa, se eu tivesse aquela paz, aquela tranquilidade, aquele sossego, eu teria uma vida boa. Então, isso não é o foco do livro, mas foi uma coisa que me marcou. Mas voltando para o enredo, Falk, ele decide ficar nessa cidade, enfrentar todo mundo, até descobrir de fato o que aconteceu com o seu amigo. Se ele de fato matou a mulher ou não, se ele matou, por que ele fez isso. E sim, ele descobre o que de fato aconteceu. E não só descobre o que de fato aconteceu, como a gente tem ciência do que aconteceu há 20 anos atrás, no caso de assassinato que o Falk foi acusado. Então a gente tem
essas duas histórias com diferença de 20 anos que vão ser pesquisadas ao mesmo tempo. É o tipo de thriller que me cativa, é o tipo de thriller que eu acho que vale a pena. Já fiquei sabendo que vai rolar uma continuação desse livro e eu já fiquei assim, ai, tudo de bom, obrigada, quero muito ler a continuação desse livro quando vier, ainda não foi lançado. E é a minha indicação de hoje para vocês, A Seca, de Jane Harper. Eu esqueci de comentar, por que esse nome A Seca, né? Porque esse livro, ele se passa durante um episódio real que foi a seca de 2 anos consecutivos vividos na Austrália por aquele fenômeno, El Niño. Se eu não me engano, foi em 2002 que ele atacou assim de uma forma bem pesada lá na Austrália e vai retratar esse período histórico. E também é muito interessante ver como a autora ela faz esse relato do ambiente, né? Do ambiente árido, do ambiente seco, da secura inclusive das almas, no sentido assim de que como a natureza pode interferir nos humores, como a escassez de alimentos, por exemplo, pode interferir na agressividade coletiva da vila, da cidade, e como as pessoas elas lidam em momentos de crise. Fica a minha indicação, eu espero que vocês gostem e procurem por A Seca, certo? Já se inscreveu no canal? Já deixou aquele like maroto? Vocês sabem que para mim faz muita diferença quando vocês interagem comigo, deixam aquele comentário, me motiva a continuar com o canal e a trazer essas histórias aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem, continuem aqui comigo. Até uma próxima resenha. Um beijo, um cheiro e tchau!